Você também sonhou em contribuir para a proteção do meio ambiente no Brasil? Hoje, no nosso episódio do PG On Air, a gente vai entrevistar uma das pessoas que mais contribuiu para o entendimento sobre a biodiversidade no Brasil e a proteção do nosso meio ambiente. Vitor Becker, um dos nossos maiores cientistas e pesquisadores, que foi durante muitos anos pesquisador da Embrapa e depois criou a Reserva Serra Bonita, que é uma área de preservação ambiental que é administrada, gerida e é o principal foco de pesquisa atualmente do Vitor Becker. Eu conheço o Vitor Becker há muito tempo, ele é um dos nossos clientes e sempre foi uma grande honra e um prazer poder trabalhar para eles, poder trabalhar para a Reserva Serra Bonita. E hoje, nos episódios, um dos episódios especiais, né, de 10 anos do nosso escritório, vai ser um prazer poder apresentar o Vitor Becker para todos vocês também da nossa audiência. Eu sou Carlos Portugal Gouveia e você está no PG On Air. Vitor, primeiro, muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco. Você sabe que eu te admiro há muito, muito tempo. É um prazer, né, poder trabalhar com você, um prazer ainda maior poder aqui falar um pouquinho sobre a sua experiência profissional, a sua carreira e tudo que você tem feito aí pelo meio ambiente, pelo Brasil. Muito obrigado. Bom, Carlos, é uma satisfação conversar contigo, como sempre, e também é uma satisfação poder contribuir com alguma coisa para o teu escritório, que entende que tem nos ajudado muito durante todos esses anos. Eu diria que, perante o trabalho que você faz, a gente tem ajudado pouco. Né? Gostaria de ajudar sempre, sempre mais. E acho que para que os nossos ouvintes, né, possam entender um pouquinho melhor, né, o trabalho que você faz hoje em dia na Reserva Serra Bonita, que a gente vai explicar em breve o que é, eu queria começar pedindo para você explicar um pouquinho da sua carreira, né, o que te levou a desenvolver esse tipo de trabalho, a virar um cientista, né, o que te motivou a virar um cientista, e no momento que a gente sabe que era difícil para o Brasil, né? O Brasil ainda vivendo uma ditadura. O que foram as principais motivações suas, né, para começar a sua carreira como um pesquisador e um cientista e, né, talvez isso sirva de inspiração aí para as novas gerações? Bom, é o seguinte, eu sou engenheiro agrônomo, entende? Então eu com 19 anos, eu fui para a universidade no Rio Grande do Sul, em Pelotas. E na carreira de entomologia, nós temos uma disciplina que se chama, na carreira de agronomia, tem uma disciplina que se chama entomologia, que é o estudo dos insetos. E o motivo dessa disciplina estar no currículo de agronomia é porque um dos principais problemas da agricultura são as pragas. E a maioria das pragas são insetos. Entende? Então, é por causa disso que nos cursos de agronomia nós temos essa disciplina que trata dos insetos, que são as principais pragas de todas da agricultura, de todas as culturas das espécies cultivadas. Bom, na disciplina de entomologia, um dos requisitos que normalmente são exigidos é o aluno organizar uma coleção de insetos, entende? Que tem dois objetivos principais. Para o aluno se conhecer os insetos mais comuns da região onde ele vive, e o outro objetivo é que o aluno aprenda a preparar os insetos, porque o seguinte, você coleta uma amostra de um inseto, então você tem que prepará-lo, essa amostra, adequadamente para enviar para um especialista para que ele faça o diagnóstico, quer dizer, para que ele identifique o inseto que está causando o problema, está causando o dano, porque para cada espécie de inseto, em geral, tem um tratamento diferente, entende? Bom, então,
eu, quando entrei na agronomia, naquela época, o curso não era por crédito, era por série. Por exemplo, no primeiro ano da agronomia tinham 6 disciplinas, no segundo ano mais 6, 5, no terceiro ano tal, entende? Era assim. Então, quando entrei, eu compartilhava no alojamento da universidade um quarto com um colega que já estava um ano adiante, entende? Ele tinha entrado um ano antes que eu e ele estava fazendo entomologia, entende? Porque a disciplina de entomologia era no segundo ano da universidade. Bom, aí então eu vendo ele fazer, e às vezes tinha difícil para arrumar os insetos, de coletar, ele saía de noite, percorria as luzes entende? E durante o fim de semana com a rede andava nos matos coletando, tentando pegar os insetos. Aí eu decidi, bom, eu vou para as férias, porque eu morava em Santa Catarina, eu nasci em Santa Catarina. Eu digo, bom, então eu vou aproveitar as férias, eu faço a coleção e quando eu voltar já não vou ter que me preocupar com isso, né? Entende? Então tá, então aí eu fui falar com o professor, porque como eu não tinha ainda feito a disciplina, eu não tinha ideia de como é que era, como é que coletava, como é que preparava e tal. Aí eu fui falar com o professor. Aí ele falou, olha, Becker, eu estou muito ocupado, porque é na época de prova, está no fim do ano, tem coisa e tal, mas faça o seguinte, liga para o professor Biezanco, que ele gosta muito ele é sempre disponível para ajudar estudantes. O professor Biezanco era um polonês que chegou no Brasil nos anos 30 e foi dar aula na Faculdade de Agronomia em Pelotas. Mas só que quando quando eu entrei para a universidade, ele já era aposentado, mas ele continuava trabalhando, fazendo pesquisa, coletando e tal. Aí eu liguei para ele falou, colega, porque ele chamava os estudantes de colegas. Colega, venha jantar conosco, que entende, para conversar. Aí eu fui, ele tinha um sotaque muito carregado por ser polonês, então eu fui jantar com ele, e aí ele me mostrou como é que montava e tal, me deu uns alfinetes, que são alfinetes entomológicos, que são alfinetes especiais para inseto, e me deu umas tabuinhas onde você monta, porque ele trabalhava com borboleta e mariposa, com lepidópteros. Aí tudo bem, mas com a condição que quando eu voltasse das férias com o material, que eu fosse levar o material para ele ver antes de levar para a universidade, entende? Porque ele queria ver o material, porque em geral a gente deixa o material que a gente coleta na universidade e depois esse material é usado para aula prática e tal, o pessoal acaba quebrando e tal. Aí tudo bem, aí eu fui nas férias, aí a minha mãe, eu arrumei lá comprei uma vara de pescar bem grossa para fazer uma rede de coleta. E aí, entende? Aí comprei um arame, aí fiz a armação do caçador da rede, e a minha mãe costurou entende? De filó, um caçador, e aí eu então coletava à noite nas lâmpadas, nas luzes. Foi um esforço familiar. E durante o dia eu coletava borboleta, que era que era a especialidade do professor Biezanco. Bom, então, para condicionar os insetos, se usava muito antigamente aquelas caixas de charuto, que era de cedro, umas caixinhas de madeira. Então, eu tinha uma tabacaria lá na minha cidade, então eu fui lá e combinei com o dono da tabacaria que ele me vendesse ou me desse as caixas de charuto vazia. Então eu juntei lá umas 10 ou 12 caixas de charuto dessa, com uns 200, 300 insetos, a maioria lepidóptero, a maioria borboleta. E aí quando regressei,
eu liguei para ele, olha, professor, eu voltei e estou com material. Ah, colega, venha jantar, que eu quero ver o material e tal. Estou muito curioso para saber, porque eu não tenho muito material de Santa Catarina. Aí eu fui, peguei o material, fui jantar com ele, aí ele olhou, isso é muito interessante. Eu digo, não, professor Padre, eu tenho muito mais material do que é exigido, então o que interessar, o senhor, por favor, fique com eles, né? Aí ele tirou lá uns 20, 25 exemplares. Ah, isso é interessante, eu não tinha e tal, eu conhecia, mas não tinha e tal. Aí tudo bem, jantamos e tal, e ele falou, colega, por coincidência, eu e a Lucia, ele era casado com uma italiana, Lucia, entende? Eu e a Lucia vamos na Cascata. A Cascata era uma estação experimental do Ministério da Agricultura, aí que tinha uma área boa de mata e tal. Aí ele disse, eu e Lucia vamos coletar nesse final de semana, se o colega quer dar a honra de nos acompanhar, será então uma grande satisfação. Aí eu fui. Aí começou uma relação, entende? Aí eu comecei, fim de semana coletava com ele, à noite às vezes eu ia para a casa dele para ajudar ele a arrumar a coleção. Claro, e aproveitava para jantar, porque o refeitório da universidade, a comida não era lá essas coisas, então eu aproveitava já para matar entende, para filar a janta. Bom, e então os 3 anos seguintes que durou o curso de agronomia, que era 4 anos, os 3 anos seguintes eu trabalhava quase sempre o fim de semana, à noite e tal, trabalhava com ele, e quando eu me formei, eu já tinha decidido que eu queria trabalhar com entomologia, estudo dos insetos, entende? E na área de pesquisa, entende? Então, depois que eu me formei, eu recebi um telegrama do diretor do Instituto de Pesquisa do Centro-Oeste, que é localizado em Sete Lagoas, em Minas Gerais, que ele estava precisando de um entomólogo e se eu tivesse interessado, que me apresentasse lá. Aí eu peguei um ônibus, naquela época, era proibitivo, principalmente para estudante pobre andar de avião. Aí eu peguei um ônibus de Brusque, né, que eu moro em Brusque, entende? Mas na época eu estava em Florianópolis, naqueles dias. Peguei um ônibus de Florianópolis para São Paulo, depois outro de São Paulo para Belo Horizonte, depois de Belo Horizonte outro para Sete Lagoas. Aí eu me apresentei lá, fui contratado, mas na época nós estávamos na época da ditadura e não havia muitos recursos para pesquisa e não havia concurso. Então a gente era pago por serviço prestado, como prestador de serviço, e o salário era 2 salários mínimos por mês, entende? Era modesto, digamos assim, não era salário nababesco, né? Pois é, então aí tudo bem. Então eu fiquei lá, no primeiro ano eles me mandaram para São Paulo, para o Instituto Biológico, entende? Para fazer um treinamento, porque eu tinha recém-formado, não tinha mestrado, não tinha doutorado, não tinha nada, então eles me mandaram para o estágio, para um treinamento lá no Instituto Biológico. E aí, então, no final do ano, eu voltei para Sete Lagoas, trabalhei mais um ano, em 69, e aí, mas na época eu estava muito envolvido em política, entende? E principalmente contra a ditadura. Aí eu fui despedido com a alegação que eu era comunista. E aí, então, fiquei sem trabalho e fui para São Paulo, que eu conhecia o pessoal do Museu de Zoologia da USP, aí no Ipiranga, porque tinha um colega meu lá que estudava besouro e eu coletava para ele, né? Entende? E aí, então, eu fui lá falar com ele, eu perdi
perdi o emprego e tal, queria saber se tinha alguma coisa para, entende, alguma maneira de eu, porque eu quero continuar com pesquisa. E aí nós estávamos conversando e tal, aí chega o Padre Mori. O Padre Mori era um padre, mas era diretor do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Paraná. E era entomólogo também, e ele estudava abelhas. Aí sim, o Birajara, que é esse colega lá do biológico, me apresentou e disse, olha, o Padre Mori, esse é o Becker, ele é um bom coletor, ele me manda coisa incrível lá do Cerrado, entende? Um bicho muito bom e coisa e tal. E aí o padre perguntou, moço, você trabalha com o quê? Eu falei, aí, como para evitar falar com que era borboleta, porque na época, entende, tinha já uns 3 ou 4 trabalhando com borboleta no Brasil, entende? Uhum. Aí eu falei, eu trabalho com microlepidóptera, entende? Que ninguém trabalhava nem no Brasil, nem na América Latina. Aí ele disse, vamos para lá, nós estamos precisando mesmo alguém nessa área. Aí ele me convidou, aí eu fui para lá com a bolsa de iniciação à pesquisa do CNPq, entende? Que era também um salário mínimo. Então, aí eu fui para lá, trabalhei mais um período lá, e aí eu trabalhava com a praga, com a broca, que é uma praga de mogno e cedro e coisa e tal. E aí, na Costa Rica, em Turrialba, na Costa Rica, tem uma escola que foi a primeira escola de pós-graduação em agricultura da América Latina, que era uma escola, financiada pela OEA, que se chama IICA, Instituto Interamericano de Ciências Agrícolas. Entende? Então, tinha um engenheiro florestal holandês que estava trabalhando com o mesmo problema dessa broca, que é uma praga muito séria do mogno e do cedro. Aí, como eu entrei em contato com ele para pedir cópia dos trabalhos que ele tinha publicado, e a gente começou um contato, aí ele, uns meses depois, ele falou, olha, eu estou organizando aqui um estágio para engenheiros florestais que trabalham com essa praga da América Latina, é um estágio de 3 meses, e nós, então, se você estiver interessado, entende, você está convidado, nós pagamos passagem e damos hospedagem e uma bolsa de $100 por mês. Aí eu fui, e aí ele falou, olha, Becker, se tu quiser fazer o mestrado aqui conosco, eu consigo para ti uma bolsa do governo da Holanda. E aí, como eu estava desempregado no Brasil e pelo problema do político, eu estava fichado com as fichas, entende, na lista negra do DOPS, eu não conseguia fazer concurso, não conseguia emprego. Então, eu já aproveitei e fiquei. Aí eu fiquei lá, fiz o mestrado, fiquei lá uns 2 anos e meio. Aí, quando eu terminei, eu voltei para o Brasil, e o governo tinha criado a Embrapa e estava contratando muita gente para pesquisa. E aí eu entrei em contato com eles, e aí eles falaram que estavam interessados que eu fosse a Brasília para uma entrevista. Cheguei lá, o cara que me entrevistou tinha sido meu colega em Sete Lagoas, entende? Ele gostava muito de mim. Aí eu falei para ele, vem cá, e esse negócio aí entende, tu sabe que eu tenho problema político, coisa e tal. Não, agora a política mudou um pouco, porque o Geisel entrou com a proposta, porque tinha terminado o governo do Médici, que tinha sido a fase pior da ditadura, mais repressiva. Aí tinha começado o governo do Geisel com um projeto de abertura gradual e segura, aquele negócio e tal.
E aí ele falou, não, o coronel aqui quer... Porque é o seguinte, naquela época todos os órgãos públicos tinham uma ASE, Assessoria de Segurança e Informação, que em geral era um cabide de emprego para militar da reserva, entende? Sim. E aí, na época, o cara falou, não, o coronel que está aí entende? É boa gente e tal, pode deixar que eu acerto isso com ele, entende? E aí, então, fui contratado e fui trabalhar para a Embrapa, entende? E aí, como eu já tinha trabalhado no centro de Cerrado, eu gostei muito de trabalhar com a fauna, Sim. que era uma fauna pouco conhecida na época, porque todos os naturalistas do mundo têm dois sonhos, é ir para a Amazônia ou então para Galápagos, né? Lá por causa do Darwin, do negócio da evolução e tal, entende? E tanto Cerrado como ainda hoje a Caatinga, né, principalmente, eram muito negligenciados porque o pessoal achava que, entende, que era seco, entende, a fauna é pobre e tal. Mas é muito interessante. Então, a Embrapa tinha um centro de pesquisa para Cerrado, lá em Planaltina, que tu conheces. Já tenha sido o foco de pesquisa que mais teve retorno para a economia brasileira. Sim, porque foi lá que foi selecionado as variedades de soja que permitiu a agricultura em grande escala no Brasil Central. Porque o problema da soja era o seguinte, a soja, como era uma cultura de clima temperado, o problema dela não era o clima, o problema é o seguinte, como era de clima temperado, e na região temperada, o período de luz do dia é mais longo do que no trópico, porque no trópico, em geral, é 12 horas. Entende? Quanto mais próximo do Equador você está, entende? Mais o dia e a noite são mais o número de horas é mais parecido, ao passo que na região temperada, na primavera e no verão, quando é feita a agricultura, a luminosidade é 14, 16 horas por dia. E a soja tinha esse problema, que era uma cultura que estava habituada a um fotoperíodo longo de 14, 16 horas, entende? É por causa disso que ela não se desenvolvia bem no Brasil. E o centro de Cerrado, entende? Foi lá onde o colega que trabalhava com soja importou semente de tudo que é lugar do mundo e fez uma triagem lá e uma das variedades tinha período curto, entende? Fotoperíodo de menos de 12 horas, entende? E com isso, então, essa variedade é que deslanchou a cultura da soja no Brasil Central. E com o desenvolvimento da sua carreira, duas coisas me tocam muito profundamente. Primeiro, essa inspiração, né, que você teve no seu professor universitário. Eu, como professor universitário, eu diria que fico tocado aí, né, com a sua história, com a relação que você teve com esse professor que te influenciou originalmente. E a segunda coisa é como você me influenciou, né? Para quem não sabe, o Vitor é pai de um dos meus melhores amigos, o Apoena, e quando eu era pequeno, você era o símbolo, né, do cientista, que toda criança tem, né, aquela imagem do coletador de borboletas. Eu tinha o pai do meu amigo Vitor, que fazia isso, ia para Costa Rica, ia para a Amazônia, ia para o Cerrado, todos os lugares coletar esses animais. E também você acabou sendo a primeira pessoa que me explicou, né, a importância disso para a ecologia, qual era o papel disso na agricultura, e antes mesmo de que esses conceitos fossem conhecidos, né, que a gente falou já, agricultura orgânica. Sim. Você me explicou, quando eu era muito pequeno, né, a importância de estudar os insetos para desenvolver a agricultura, para proteger o meio ambiente. E até foi uma das razões que eu explico para os alunos que no vestibular eu fiquei entre
agronomia e direito, e ninguém entende muito bem. Né? Eu olhei para minha cara e falei que de agronomia, mas sem dúvida foi em grande parte a sua influência, mas eu fico feliz que hoje em dia eu trabalho com coisas correlatas, né, com as relações entre o direito e o meio ambiente. Mas o que eu queria perguntar para você, Vitor, é justamente explicar melhor, né, qual que é a importância do desenvolvimento da sua coleção, né, de insetos, particularmente de lepidópteros, e uma coisa tão especial no Brasil, né, que talvez você tenha a maior coleção privada do mundo, né, desse tipo de insetos. E no Brasil é particularmente importante porque a gente sabe que a gente teve uma tragédia, né, que foi o incêndio do Museu Nacional, que destruiu boa parte das coleções, né, de animais que existiam no Brasil, particularmente de insetos. E a gente tem a felicidade de você ter desenvolvido uma coleção privada, né? Mas na verdade que não é privada, que é pública. A gente vai explicar isso um pouquinho depois, como é que funciona aí a coleção da reserva. Mas eu queria que você explicasse primeiro assim, como que você montou toda essa coleção e qual que é a importância você acredita que ela tem, né? Você dedicou a sua vida toda a isso, você se tornou um dos nossos principais cientistas. E acho que é legal explicar para as pessoas o que te motivou a ter esse trabalho monumental, né? E eu vi esse trabalho, né? Essa coisa artesanal mesmo, né? Até às vezes você convidava a gente para ajudar a montar as caixinhas, né? O Apoena ficava montando as caixinhas quando a gente era pequeno. Então uma coisa, fico até emocionado de lembrar aqui com essa, foi uma coisa muito importante para mim, né? Esse convívio. Bom, o seguinte, eu sempre gostei da área de entomologia. Você também tem várias especialidades, né? Igual o direito, você tem o advogado que é da área criminal, o outro na área constitucional, entende? Então, na entomologia também, você pode se dedicar a proteção, controle de pragas em geral, entende? Que é mais entomologia aplicada, ou você se dedica à ecologia, estudar comportamento entende? Dos insetos, porque a maioria dos insetos são muito associados com as plantas, entende? Por exemplo, entre 70% e 80% das plantas do mundo são polinizadas por insetos. Entende? Se os insetos desaparecerem do planeta, praticamente 80% das plantas vão desaparecer. Inclusive, muitas plantas cultivadas dependem dos insetos para polinizar, para poder produzir fruto. Por exemplo, o maracujá. Maracujá é uma planta que a gente chama que ela é autoincompatível, quer dizer, a flor é hermafrodita, mas os dois órgãos, para evitar autopolinização, os dois órgãos não amadurecem ao mesmo tempo. Então você precisa de muitos pés de maracujá e as abelhas, esses mangangá grande, que visitam as flores para coletar néctar e pólen, eles então, visitando as flores, eles levam o pólen de uma planta para outra. E com isso, então, entende que sem essas abelhas, o maracujá não consegue produzir fruto. Por causa disso que muita gente... eu tenho um pé de maracujá no quintal que floresce todo ano, mas nunca dá fruto. É porque não tem outros por perto, porque... entende? É como eu digo, mesmo tendo a flor hermafrodita, tendo os dois sexos, ele não se autopoliniza, porque os dois sexos amadurecem em tempo diferente para evitar a polinização. Então, precisa ter outros pés de maracujá por perto para que o mangangá visite para poder produzir frutos. Bom, e outra especialidade é a taxonomia, a classificação dos insetos, porque é importante você saber quantos tem, quais são, entende? Porque um
dos objetivos dos zoólogos do mundo que trabalham com classificação é fazer um inventário dos organismos do planeta, entende? Então, por exemplo, se você, para você ter uma ideia, existe mais ou menos 1 milhão... Como? É a busca por conhecimento puro. Assim. Entende? Mas para você ter uma ideia da diversidade, entende? Eu acho que para você conhecer o mundo, você obviamente tem que ter um inventário do que existe no mundo, né? Entende? Então, para vocês terem ideia, deve ter aproximadamente 1,5 milhão de organismos descritos, conhecidos no mundo. Organismos vivos, desde bactéria, planta, inseto, animais e tal. E desse 1,5 milhão, aproximadamente 1 milhão são insetos. Nossa. Entende? Seguinte, então, para trabalhar, 1,5 milhão são, de 1,5 milhão de organismos descritos do planeta, 1 milhão mais ou menos são insetos. Desse 1 milhão, 400 mil são besouro. E 150 mil espécies são borboleta e mariposa, mais ou menos umas 15 mil espécies de mariposa no mundo inteiro e umas 135 mil espécies de mariposa. Porque, por exemplo, para você ter uma ideia, para cada borboleta que você vê no seu jardim, existe de 10 a 15 mariposas. Só que como as mariposas são ativas à noite, então as borboletas são muito mais conhecidas do que as mariposas. Bom, então é o seguinte, para você poder estudar a classificação dos insetos, taxonomia, você precisa ter 3 coisas. Você precisa ter uma coleção, você precisa ter um material para estudar, você precisa ter uma boa bibliografia e você precisa ter um bom microscópio, entende? Com essas 3 coisas você consegue, então, estudar, entender. Você não precisa de equipamento sofisticado, você vai precisar uma coleção, biblioteca e um bom microscópio. Bom, como eu fui trabalhar para a Embrapa é uma instituição voltada para a agricultura. Então, a Embrapa não tinha interesse em ciência pura, entende? Então, o interesse deles é que todos os projetos fossem ligados para resolver problemas da agricultura. Então, eu, como taxônomo, eu tinha 2 projetos na Embrapa. Um era como a agricultura estava entrando na região do Cerrado e se conhecia muito pouco de tudo, né? Entende? Porque era uma coisa pioneira. Então eu tinha um projeto que era um inventário dos insetos associados com as plantas cultivadas no Cerrado. Entende? Associado com todas as culturas do Cerrado, soja, algodão, milho, arroz, feijão e tal. E um outro, como a Embrapa, como Centro de Cerrado, também era dedicado a conhecer a região do Cerrado, eu tinha um projeto que era aí só com os lepidópteros que fosse associado com as plantas nativas do Cerrado. Então, esses eram os 2 projetos que eu desenvolvi durante o meu trabalho na Embrapa. Mas como eu gostava de taxonomia, eu precisava ter coleção. E na época, entende, como a Embrapa não tinha interesse e nem espaço para ter uma coleção, então eu comecei... Bom, quando eu fui trabalhar na Embrapa, eu já tinha coleção. Porque quando eu voltei, por exemplo, quando eu voltei da Costa Rica, eu trouxe mais ou menos 50 mil exemplares, entende, que eu coletei lá. Entende? Porque naquela época os museus do Brasil não tinham praticamente material de fora do Brasil. Então, como eu estava lá, eu aproveitei para coletar o que fosse possível, entende? E aí, quando eu vim para o Brasil, como eu digo, quando eu entrei na Embrapa, a minha coleção já tinha mais de 50 mil exemplares. Bom, e como eu tinha então que
que ter a coleção tem que estar num lugar adequado, eu tinha que ter uma casa grande, entende? Já que não tinha lugar na Embrapa, uma casa grande que, quando eu tivesse espaço para além da residência, ter um espaço para coleção, outro espaço para biblioteca e um espaço para um pequeno laboratório, que foi o que tu conheceste. Então, por exemplo, aquela casa que nós compramos lá tinha, entende? Era uma casa que, por sorte, ela era mal construída e por causa disso o dono vendeu barato, considerando os preços da época, entende? Então eu pude comprar aquela casa. Então, como você conhece, tu morava em frente e era amigo do Apoena, vocês viviam lá, o Apoena tinha que fazer as caixinhas, então, e você ia ajudar, entende? Então, nós morávamos em cima e embaixo o porão tinha a sala de coleção, a biblioteca e o meu escritório laboratório. Então, eu trabalhava na Embrapa, entende? Um período, e o resto do período, à noite, fim de semana e alguns dias, eu trabalhava em casa, entende? Então com isso, claro, depois com a Embrapa, como a Embrapa na época tinha um salário razoável, e depois também a minha esposa foi trabalhar na Universidade de Brasília e ganhava bem. Então é o seguinte, as despesas da família eram custeadas pelo salário da minha esposa, e eu tinha então autonomia e liberdade para usar o meu salário para viajar, coletar, entende? Comprar literatura, comprar computador, microscópio. Então eu tinha tudo em casa, tinha microscópio, computador, biblioteca, melhor que a do próprio Centro de Cerrado, e a coleção, que como você sabe, a coleção já era grande, e tem que ter gaveta, tem que ter desumidificador, porque a coleção tem que ser guardada no ambiente seco para não criar, para não apodrecer, para não criar mofo, entende? E aí então hoje, quer dizer, quando eu saí da Embrapa, a coleção devia ter uns 250 mil exemplares. Mas como eu gosto do que eu faço, eu continuo trabalhando até hoje. Então a coleção hoje deve ter uns 700 mil exemplares, que representam mais ou menos entre 40 e 50 mil espécies diferentes, entende? Só de mariposa, porque como tinha muita gente, eu no início coletava borboleta também, mas como tinha muita gente trabalhando com borboleta, eu doei a coleção de borboleta para a Universidade do Paraná, porque eu tinha um colega lá que estuda borboleta, e eu então fiquei só com as mariposas. Uma história incrível mesmo, e mais uma vez, né, um projeto familiar que a dona Mira sempre como tu sabe, é o seguinte, eu não tinha muito recurso porque como tu viste, tu ajudaste, tu é familiar, tu conheces bem, os insetos são guardados numa gaveta com tampo de vidro e dentro de umas caixinhas, entende? De mais ou menos 10 por 10 centímetros, ou 10 por 5, ou 10 por 20, entende? E essas são as caixinhas de papelão com fundo de espuma ou de isopor, entende? Para poder espetar os insetos. Então eu montei um sistema lá para os meus meninos e para os amiguinhos dele que quisessem ganhar os trocados, entende? Para fazer as caixinhas. Então eu tinha o material todo moldado e tal, entende? Então entende? Para fazer a caixinha, então e eu pagava então. Hein? Primeiro contato com tecnologias modernas, né? Você tinha um excelente computador, uma impressora laser, conexão à internet, né? Você realmente era a pessoa mais tecnológica que existia entre todos os nossos amigos, vizinhos ali, né? Bom, e acho que além dessa enorme contribuição que você deu, né, para o Brasil com a sua coleção, para o desenvolvimento
da ciência num país que valoriza tão pouco a educação, a sua história, né, o conhecimento sobre a nossa realidade, sobre o nosso meio ambiente. Acho que você é um exemplo totalmente em direção contrária e não só construindo a maior coleção brasileira, mas a maior coleção do mundo, na verdade, dentro da sua área. A minha coleção... Uma das coisas mais fantásticas... A minha coleção, entendi, é a maior coleção de mariposa da América Latina e fora da Inglaterra e dos Estados Unidos, provavelmente é a terceira melhor coleção. Eu acho que hoje a minha coleção ainda está melhor do que, por exemplo, a do Museu Britânico. O Museu Britânico tem mais material, porque tem material antigo da época da colônia, mas da guerra para cá praticamente eles não coletaram nada, entende? Não acrescentaram muito pouco. Então, Vitor, depois da gente ouvir, né, essa história emocionante de como que você, a Clemira, seus filhos ajudaram aí na construção dessa coleção fantástica, que é inspirador, né, num país onde a gente se dedica tão pouco à educação, à pesquisa, vocês terem realizado esse trabalho é algo realmente muito impressionante. Mas o que me deixa mais surpreso, conhecendo vocês há tanto tempo, e que me aumenta muito a minha admiração por vocês, é que quando vocês se aposentaram, né, vocês, de forma absolutamente incansável, decidiram vender todos os bens que vocês tinham em Brasília e usar todos os recursos que vocês tinham, né, que a maior parte das pessoas se preocuparia, né, com o futuro, com a aposentadoria. Vocês decidiram criar uma reserva ambiental no sul da Bahia, perto de Ilhéus, na cidade de Camaquã, e criaram então o que hoje em dia, muito corretamente, é chamado de Reserva Serra Bonita, né, que, como você está lá, a gente não vai conseguir mostrar aqui as imagens, mas depois a gente vai colocar os links nos nossos posts para que as pessoas possam ver a beleza da reserva. Mas queria que você nos explicasse um pouco o que motivou vocês a fazer isso, né? No momento em que a maior parte das pessoas pensaria em estar descansando, vocês decidiram talvez ter o maior trabalho da vida de vocês. Bom, como eu expliquei um pouco antes e por cima, e como tu bem sabes, eu viajava, coletava aqui, coletava lá. Realmente, para poder formar a coleção, coletar o material que eu necessitava para estudo, eu passei mais ou menos a metade da minha vida no campo, coletando. E então eu pude testemunhar a rapidez com que a natureza estava sendo destruída. Entende? Às vezes, por exemplo, aí no Cerrado, quando eu cheguei aí, em 75, para coletar você saía do plano piloto para qualquer lado, ou na direção de Minas Gerais, ou para o norte, ou para Goiânia. Tinha cerrado dos dois lados da estrada. Você podia parar num lugar ali, botar o gerador, botar a luz e coletar. Entende? Hoje você viaja, você sai de Brasília, é soja, boi e eucalipto, entende? O cerrado praticamente desapareceu. Eu me lembro porque é o seguinte, para coletar, como eu fazia o trabalho, as coletas para minha coleção, que estava meio fora do interesse da Embrapa, então eu também eu tinha que fazer esse trabalho, entende? Nas minhas férias, no fim de semana, de sabática, entende? Então, em geral, como tu sabes, que tu fosse amigo dos nossos filhos, eu nas férias eu saía com eles, e eles gostavam de ir comigo para coletar e ir para o mato. Então, em geral, eu passava um mês de férias em algum lugar do Brasil coletando. E uma vez eu coletei num lugar, aí no interior de Goiás, e eu tinha pego umas coisas muito interessantes. Tinha pego umas espécies novas, só que eu tinha coletado
poucos exemplares, poucos indivíduos. Então eu planejei para no ano seguinte, na mesma época, voltar para o mesmo lugar para ver se eu conseguiria mais exemplares. Aí chegando lá, tinha umas vacas, onde eu tinha coletado no ano anterior, tinha umas vacas pastando, né? Então então conversando com a Clemira, minha esposa, entende? Então eu falei para ela, não faz muito sentido ter coleção de bicho morto entende, museu, se a gente não fizer alguma coisa para preservá-los na natureza. E obviamente, para você preservar eles na natureza, você tem que preservar o habitat. Não adianta o governo proibir a caça de onça, mas se não tiver floresta, a onça vai viver aonde, né? Entende? Então é essencial para poder salvar, entende? Proteger os animais silvestres, planta e tal, você preservar o habitat, porque eles fora do habitat não conseguem sobreviver. Então, nós formamos o propósito de, quando nós nos aposentássemos, nós iríamos comprar uma área para fazer para proteção, e os meus planos era continuar trabalhando com minhas mariposas, então, com a taxonomia, e eu ia construir um pequeno museu, entende? Para ter um laboratório e tal. Bom, aí, quando chegou próximo à aposentadoria, nós tivemos que decidir onde, entende? Bom, ficou claro que a prioridade devia ser em algum lugar da Mata Atlântica, porque o bioma da Mata Atlântica é o bioma mais devastado, mais destruído do Brasil. Quer dizer, desde sobram ainda menos de 10% das matas e dos hábitats naturais. E a maioria em pequenos fragmentos, entende? Que muitos animais não conseguem sobreviver em fragmentos pequenos. Bom, então eu tinha várias opções ao longo da Mata Atlântica, entende? Uma delas era aqui em Bom Jardim da Serra, entende? Na beira do paredão, entende? Porque como o paredão, devido à topografia, é bem preservado, porque é inacessível, então eu digo, bom, eu posso comprar uma propriedade mesmo pequena, mas encostada ao paredão, que aí eu me beneficio do que está preservado. E eu tinha mais ou menos conhecido uma fazenda de uns 100 hectares, lá na beira em Bom Jardim da Serra, não longe daqui. E entende que era assim, ela era encostada no paredão, porque eu queria, entende? Bom, mas o problema é que aqui é frio demais, né? Entende? E a Clemira, como ela nasceu em Belém, nos trópicos, ela é muito sensível e inclusive alérgica. Quando ela mexe com água fria e tal, ela, entende, fica com as mãos todas vermelhas e tal. Aí eu digo, não, tem que ser mais para o norte. E aí, como eu conhecia vários lugares, né, no litoral de São Paulo, entende? E no litoral do Paraná, no Rio de Janeiro, entende? Na Serra, lá, Teresópolis, Petrópolis e tal. E eu conheci então esse lugar aí na Bahia, porque quando coletava, eu ficava olhando sempre para aquelas torres de telecomunicação da Embratel, que a Embratel construiu, que em geral ficava no topo de serra, e em geral tinha uma estrada boa para manutenção da torre, que em geral passava por dentro de mata, que eram lugares ideais para coleta. Aí eu tinha coletado umas 2 vezes nesse lugar, aí em Camaquã, numa serra que chama Serra Bonita, que tem uma torre, a torre hoje está dentro da nossa propriedade, e eu tinha coletado coisa muito interessante, e é um lugar muito interessante, porque é o seguinte, no alto você tem muita coisa da fauna do sul,
da fauna que é do Itatiaia, das serras do Espírito Santo e tal, mas que não eram conhecidas ao norte disso. E elas chegam aqui aí na Serra Bonita. E na parte baixa tinha muita coisa amazônica, que também bicho que eu pegava, digo, mas isso não devia estar aqui, porque você vai na literatura, tá a distribuição guiano-amazônico, né? Entende? Quer dizer, das Guianas e da Amazônia, entende? E os bichos estão lá. Então, além de outras coisas que eu nunca tinha coletado antes. Então, quando veio a época de decidir onde, entende? E aí eu fui para lá, aí naquela época, entende? Tinha porque fica na região cacaueira e quando chegou a vassoura de bruxa, que é uma doença que dizimou e levou a produção de cacau, entende, ao fracasso, né? Entendeu? Aí os produtores estavam todos quebrados, endividados, e o preço das terras estava lá embaixo. Ainda mais baixo estavam as áreas marginais, porque lá na serra, no alto, onde eu tinha interesse em comprar primeiro, está acima, porque o cacau em geral vai até uns 400 metros de altitude, e como o topo da serra vai até 960, então tinha toda a área da serra que era a área marginal para cacau, e os preços eram muito baratos, entende? E a serra estava com a floresta muito boa, entende? A metade mata primária ainda, e a outra metade, em geral, capoeira, mata secundária, mas em geral já velha, entende? Em vários estados de recomposição. E, bom, então coincidia isso, que as matas eram boas, são boas, e o preço da terra era baixo, tinha uma estrada até o topo da serra, porque eu não queria morar embaixo, porque é muito quente, nos trópicos, longe do mar, entende? Não é muito adequado para um animal de sangue quente do nosso tamanho, entende? Então, e tinha uma rede elétrica que leva energia para as torres. Então era o ideal, a mata boa, preço baixo, entende? Uma estrada toda calçada de pedra, que trafegava o ano inteiro, e uma rede elétrica próxima. Então, em 98, nós começamos a comprar. A primeira propriedade que a gente comprou lá encostada à torre. Bom, de 98 até 2001, nós tínhamos comprado mais ou menos umas 42, 43 propriedades. Entende? Nossa. Todo mundo queria vender. Entende? Se eu tivesse dinheiro, eu teria comprado naquela época a serra inteira. Entende? Aí, porque era tudo posse, pequena propriedade, porque eram pequenos agricultores. Porque na época do cacau, os agricultores pobres só tinham duas opções: ou trabalhar de empregado nas fazendas de cacau, os coronéis de cacau, ou ocupar essas áreas marginais que os coronéis de cacau não tinham interesse. Entende? Que, em geral, essas áreas acima, entende? Dos 400 metros, onde o cacau não produz. Entende? Então, e, em geral, eram terras devolutas, foram ocupadas, e então o pessoal tinha, a maioria, só título de posse. Entende? Não tinha. Bom, então, fomos comprando, e então, em 2001, nós tínhamos, mais ou menos, como te falei, comprado mais ou menos 1.000 hectares. Bom, aí, então, no final de 2002, eu me mudei para lá para começar a construir o centro de pesquisa. Entende? Aí, com os recursos que a gente tinha, nós conseguimos ainda construir o centro de pesquisa, só que aí o dinheiro acabou, e aí eu tive que vender a casa em Brasília para terminar a pousada, aí o dinheiro acabou também,
E aí nós ficamos morando primeiro num dos laboratórios do centro de pesquisa, depois nós, quando terminou a posada, nós fomos morar num dos apartamentos da posada. Aí lá para 2010 é que eu tive condições de construir uma casa para nós. Então, e aí desde 2003, como a Clemira ainda ficou em Brasília, entende como? Porque eu me aposentei antes do que ela ficou trabalhando até 2005, entende? Tal, entende? Então ela se mudou depois. E o mais incrível é isso, né? Você basicamente usou toda a sua reserva financeira basicamente para construir a coleção primeiro. Aí depois você fez um centro de pesquisa para colocar a coleção, para permitir que outras pessoas pudessem pesquisar utilizando a sua coleção, né? Então você criou um centro de pesquisa também privado aí com seus recursos próprios. Sim. Esse amor aí pela ciência, que é algo realmente muito, muito inspirador, né, para todos nós, e num lugar absolutamente lindo hoje em dia, né? Então, Vitor, para encerrar, conta pra gente assim alguns dos animais que existem lá na Serra Bonita que você convive. Bom, nós temos, para quem se impressiona mais com, como eu trabalho com mariposa, então é o seguinte, eu já tenho, assim, na lista de espécies, eu tenho mais ou menos mais de 8.000 espécies de mariposas, entende? Mas nem tudo está identificado ainda. Então eu estimo que tenha mais ou menos entre 12 e 15 mil espécies de lepidóptero, só de mariposa e borboletas. Mas nós temos lá ainda puma, entende? A onça parda, né? Entende? Temos 4 espécies de primatas, temos o macaco prego do peito amarelo, temos guigó, um calitrix, um sagui, e um parente do mico-leão dourado, que o daqui da Bahia ele é preto e tem a cara dourada somente, entende? É o mico-leão da cara dourada. Temos muito coati, muita paca, muito caititu. Temos ainda o iraçu, que é o gavião real, que é a maior ave de rapina do mundo, entende? Que nós... Inclusive deu nome para o instituto que vocês criaram. Porque nós pensávamos que tivesse extinta, entende? Então nós batizamos a nossa ONG, entende? Instituto Iraçu, em homenagem a essa ave que nós supunhamos que estava extinta, mas que depois que encontramos, tá lá, tem pelo menos dois casais que se reproduzem lá, entende? Que é uma iniciativa incrível, porque você acabou utilizando todo o seu conhecimento, a sua reputação, e todo esse esforço que vocês fizeram para estimular outras pessoas a também investirem em conservação, né, da Mata Atlântica. A ONG foi criada por isso, porque quando eu comecei eu não tinha muita experiência com essa atividade de conservação e tal, mas nós nos demos conta que é o seguinte: obviamente ninguém ia dar dinheiro para o Vitor Becker comprar terra no nome dele, entende? Então a gente, para poder captar, como nossos recursos terminaram, porque a serra toda tem uns 7.500 hectares, e eu creio que dá para a gente conservar facilmente uns 5.000 hectares. Então nós tínhamos comprado 1.000 hectares, então tem muita terra ainda a ser comprada. Então, existem doadores e instituições que doam para você, para conservação. Mas aí você tem que ter uma organização não governamental que, entende, para poder canalizar esses recursos. Então, nós criamos o Instituto Iraçu e, entende, com dois objetivos. Um é de captação de recursos para conservação, principalmente para compra de terra. E segundo, porque como nós temos um centro de pesquisa,
e uma das razões da reserva é ser usada para pesquisa, fica muito mais fácil de estabelecer convênio com instituições governamentais, universidades, centros de pesquisa. É muito mais fácil entre instituições do que uma universidade e o Vitor Beck como pessoa física, né? Entende? Então, nós criamos a ONG com esse objetivo. Então, hoje nós temos 3.500 hectares de área protegida, das quais 1.000 hectares da família, 1.300 hectares da ONG, do Instituto Uiraçu, e por felicidade teve um irmão de uma amiga, de uma bióloga americana, que é amiga minha, um irmão que tem dinheiro, que tem recurso, que hoje é sócio nosso, e que ele também comprou mais ou menos uns 1.000 hectares, mil e poucos hectares. Então, na realidade, a reserva é um consórcio de 3 proprietários. Bom, o sócio, então, ele tem investido muito, por sorte minha, né? Porque até hoje a reserva é deficitária, né? Entende? Sempre foi sustentada com o recurso meu e da Clemira. Pode entrar em contato, né? Procurar no site o Instituto Uiraçu, é uiracu.org. Então, quem quiser já pode fazer aí sua contribuição. Também o Globo Rural fez uma matéria sobre a minha coleção e a reserva, que depois eu acho... Vocês devem ter o link aí, mas eu posso te mandar o link novamente, que tu pode botar à disposição, mas se você entrar lá, Reserva Serra Bonita Camaquã, no portal da Globo, você tem acesso a esse E o link sim, a gente vai disponibilizar aqui para os nossos ouvintes, né, para que eles possam conhecer mais. Está meio desatualizado, porque eles fizeram isso há uns 10 anos atrás, mas o fundamental está lá. E, Vitor, estamos chegando ao final da nossa entrevista e eu só tenho muito a agradecer por você, né, não só pelo seu tempo aqui hoje, mas também por tudo que você fez. Acho que quem acompanhar aqui a nossa conversa vai ter exata medida do que eu estou falando, né? Realmente você é um exemplo de dedicação a sua vida toda ao desenvolvimento do conhecimento e com uma contribuição inestimável em nosso país, né, tanto humana quanto também ao nosso meio ambiente. Então, muitíssimo obrigado a você e a Clemira aí por esse trabalho aí de uma vida. Só um detalhezinho sobre o que tu mencionaste, que muita gente se aposenta e vai descansar na praia, mas eu continuo trabalhando. Não só isso, porque esses dias um colega meu pediu uma lista das minhas publicações. Então eu fui organizar e o que eu me dei conta é o seguinte: quando eu entrei para a Embrapa, que foi meu primeiro emprego, eu já tinha 15 publicações. Durante o tempo da Embrapa, eu publiquei mais 65 artigos e trabalho científico. E depois que me aposentei, mesmo com todo o tempo dedicado para construir a reserva e coisa e tal, eu já publiquei mais de 100. Então, entende? Então eu produzi muito mais desempregado do que empregado, entende? Pelo fato muito simples, porque, entende, desempregado não tem reunião, não tem relatório, não tem projeto, não tem horário de trabalho, você, entende? E como eu sou madrugador, como você deve saber pelas minhas mensagens, entende? Em geral, entre 3 e 3 e meia, todo dia eu estou no laboratório. 3 e meia da manhã, não é da tarde, não. Um exemplo, eu quero continuar, eu quero envelhecer como vocês aí, né? Bem e estimulado, né? Feliz com um trabalho que realmente dá para ver que vocês fazem com muito gosto, com muito amor. E, né, pensando nos meus estudantes, eu gostaria que todos eles assistissem esse podcast para se inspirarem aqui e poderem seguir o exemplo de vocês. Eu só queria
dar ainda um acréscimozinho, é o seguinte, isso não teria sido possível se a Clemira, minha esposa, não apoiasse e não participasse, entende? Porque eu conheço muitos colegas que podiam ter feito grandes coisas, mas a mulher sempre, não vai ficar sozinha, não vai viajar, porque eu não, entende? Entende? Sempre puxo para trás, né? A Clemira sempre foi ao contrário. Sempre que eu estava mais ou menos em dúvida, às vezes para optar por uma coisa nova e tal, ela sempre foi muito positiva. Não, vamos lá. E, por exemplo, a mudança para Serra Bonita foi um caso, porque na minha idade eu tinha tudo instalado lá em Brasília, você acaba se acomodando, né? Eu ainda, apesar de ter comprado já 1.000 hectares lá, eu ainda não estava muito ainda convencido assim para ir, né? Entende? Faltava um empurrãozinho, e esse empurrãozinho foi a Clemira que deu. Ela falou, ou a gente muda esse ano ou 2, ou porque depois eu também não vou mais, depois de muito velho eu também não vou. Aí, aí eu meti a cara e fui, né? Não, ficou muito claro aqui o quanto que isso é um projeto de vocês dois, da projeto família. Da família, né? Projeto da família, e só torna tudo muito mais bonito e emocionante aqui, né, de ouvir o seu relato. Então eu queria agradecer, acho que a gente está terminando aqui com chave de ouro nessa série dos 10 anos do escritório, sobre os nossos clientes, e falar que a gente é muito feliz, né, de poder ajudar vocês nesses projetos. Esperamos continuar ajudando vocês por muitos e muitos anos, né, por toda a vida do escritório, que também é uma coisa que faz com que o nosso trabalho faça sentido, né, poder ajudar projetos como o de vocês. Muito obrigado, Vitor, e até a próxima, hein? Depois, quem sabe, a gente faz um outro episódio com o seu novo projeto, quando você começar a sua próxima iniciativa. Hein? E não te esqueça que tu me deve uma visita. Sim, é verdade. Com as crianças, né? Pode deixar. Um abração. Um abração. E muito obrigado a todos que assistiram a mais um episódio do PG On Air, um episódio muito especial aqui, no qual a gente pôde entrevistar o Vitor Becker, um dos maiores pesquisadores e cientistas brasileiros, e que também, como vocês viram, deu uma contribuição incrível para a proteção do meio ambiente no Brasil. E na semana que vem temos mais um episódio especial, então fiquem ligados para não perder. Se você quiser, basta seguir a gente no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube e nas melhores plataformas de áudio, que você vai estar sempre informada sobre os nossos novos episódios. E se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, deixa aqui os seus comentários, que nós vamos responder, e voltamos na próxima semana. Até lá e muito obrigado.